Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. E eu sou Walter Pinheiro, do Teólogo no Boteco. E esse é o RP TV. A maldição de Caim é ser negro? Roda a vinheta. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, curtisse esse vídeo e ativasse as notificações. Comente também, deixe sua contribuição com a gente e, se puder, vá lá no nosso link, entre no nosso Apoia-se e contribua para que esse trabalho se mantenha de pé. Eu já ouvi de muitas pessoas sobre essa ideia de que a maldição de Caim era ser negro. Gente de seminário, teólogo, pastor, várias igrejas falando disso. Em especial, um amigo do Walter da bancada fundamentalista que inventou esse negócio da cura gay. Nem existe cura gay, nem sei o que é isso. Um pastor aí meio famoso, dizendo esse lance de que os africanos, né, a maldição de Caim, a marca que Caim recebeu era ser preto. Veja que loucura um negócio desse. Hoje nós vamos explicar esse rolê. Inclusive, nós fizemos um outro vídeo também, que deve sair na próxima semana. Você acompanha aí para você ver esse vídeo, que nós vamos explicar, inclusive, sobre a maldição da descendência de Cã, a maldição de Canaã, que também dizem que é com isso que justifica a escravidão, é com isso que justifica o racismo. Mas, afinal de contas, o que foi a marca que Caim recebeu? Será que Caim foi amaldiçoado com essa marca? Nos perdoe pelo nosso tom assim mais engraçado, descontraído. É porque a gente está ironizando, né, essa figura e essa narrativa da maldição, porque ela chega a ser cômica, a tamanha a desonestidade com o texto bíblico. Então a gente vai fazer uma leitura aqui. Eu vou abrir lá em Gênesis 4, no versículo 10. Acho que é a primeira vez que o Walter abre a Bíblia esse ano, viu? Ainda bem que tá registrado aí. Muito engraçado, meu amigo aqui. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Ou seja, galera, quando Caim mata o seu irmão, quando ele mata Abel, é uma história conhecida amplamente por todo mundo, até fora da igreja. Deus, ele coloca uma maldição na vida de Caim, e a maldição não está aqui, eu acabei de falar. Ele vai ter que plantar, vai ter dificuldade para poder plantar, para viver, porque simplesmente ele matou o seu irmão e a terra vai cobrar a justiça dele. Ou seja, a maldição se resume nesses 3 versículos que eu li. Não fala nada de etnia, não fala nada de raça, de cor, não fala de outro povo. A maldição de Caim é que ele vai sofrer na terra. Não, e o detalhe, né? Ele, como agricultor, que tinha essa facilidade para extrair os frutos da terra, agora ele vai ter dificuldade para extrair os frutos. Essa é a maldição. No nosso português, né, aqui, as palavras elas são todas polissêmicas. Então a palavra maldição, na nossa cultura, na nossa língua, ela é carregada de um outro sentido, diferente desse aqui do texto. Por quê? Essa narrativa que nós estamos falando aqui desse texto, que é uma narrativa, né, poética, que é uma narrativa mitológica, ela tem um outro sentido, e talvez a coisa mais próxima na nossa cultura brasileira que a gente tem aqui seriam as fábulas. Mas o ideal seria você substituir a palavra maldição dentro da cultura desse texto pela palavra sentença. Não é que Deus estava amaldiçoando o Caim, não é isso. É que Deus estava lendo para ele quais são as consequências dos atos que ele fez. Então, como o Walter leu ali, porque você matou o seu irmão e a terra clama pelo sangue do seu irmão, quer dizer, e a terra está bebendo o sangue desse inocente, a terra agora vai produzir para você os frutos com menos facilidade do que antes. Ou seja, é uma sentença. Deus está dizendo que a própria terra ela não quer mais trazer os frutos com facilidade para Caim. A própria terra, entre aspas, como eu estou dizendo, é essa linguagem mitológica, essa linguagem poética. O próprio texto aqui é claro quando vai denunciar a injustiça. Deus não admite que irmãos matem irmãos. Isso aqui é inadmissível. Quando você mata o seu semelhante, você está
se matando, você está privando o seu direito de existir, porque você não existe sem o outro. Então esse texto é muito rico para denunciar essa questão da injustiça no mundo antigo. Mas um ponto interessante que eu gostaria que o Gibran trabalhasse aqui é que eu já vi esse pastor, inclusive, e outros pastores justificando a questão do racismo pela temática geográfica. Então, assim, esse pessoal aí da África, ele pode ser escravizado, eles são pobres, porque o Caim aqui foi expulso lá para a África, morou na África e os descendentes de Caim originaram os negros. Então, por isso que os negros eles sofrem, por culpa de Caim. E tem uma coisa legal, vou até fazer uma citação do Ariovaldo. Acho que todo vídeo nosso a gente cita o Ariovaldo, e eu não ligo. O Ariovaldo é minha maior referência mesmo. Beijo aí, camarada. Beijo, nego. O Ariovaldo vai dizer que dentro da ideia da fé cristã, todo homicídio é suicídio. Porque nós somos, de fato, essa família, nós somos um só corpo, e quando a gente mata alguém, na verdade, nós estamos matando a nós mesmos. E é isso que o texto está condenando, tanto é que depois você vai ver na legislação do povo da época, uma das menções mais rígidas é o tal do não matarás. E esse lance é tão sério, essa questão da questão geográfica, porque, primeiro, qual foi, de fato, então, a marca que Caim recebe? Você vai passando o Gênesis 4 um pouquinho mais para baixo, depois de Caim receber a sua sentença, o Caim argumenta com Deus dizendo, mas olha, se a terra não vai me dar os frutos com facilidade, eu vou ter que ser andante, eu vou ter que ser vagante, eu vou ter que ser fugitivo pelo mundo. Então, na hora que eu chegar num outro povo, eles vão me matar. Aí Deus diz, olha, eu vou colocar em você uma marca, porque essa marca vai manter a sua vida, vai manter a sua existência. Então, veja, a marca que Caim recebe não é a maldição, não é a sentença. A marca que Caim recebe, muito pelo contrário, é uma graça. A marca que Caim recebe é, mesmo apesar da sentença que você recebeu, a sua vida vai ser mantida. E aí, as pessoas vão substituindo, vão falando que essa marca é a cor da pele, é ser retinto. Na minha opinião, na desonestidade ou na falta de conhecimento. Porque quando a gente vai estudar a ideia do povo antigo, nós vamos ver que esse povo, que inclusive foi escravizado no Egito, né, que depois vai se desdobrar nos hebreus, nos israelitas, esse povo era preto, retinto. Tanto que eles chegam no Egito e eles são chamados de rabirus, que rabirus são essas pessoas que são hoje, traduzido para hoje, seriam os marginais, são os fora da lei, são as pessoas que estão fora do nosso povo. Mas naquele tempo também tinha a conotação de serem aqueles que têm o tom da pele mais escura, né? Então, esse povo que vai para o Egito, eles têm essa ideia. E veja como a desonestidade, Walter, é tão grande, porque o Moisés, ele é escondido pela filha de Faraó e ele vai viver dentro de um palácio negro, de um palácio preto, o meio-irmão de Moisés, né, o Ramsés, tal, preto. Você vai perceber, então, que esse povo egípcio, esse povo hebreu, esse povo que depois vai ser israelita, que vai para o Egito, né, eles estão lá e eles são pretos assim como os egípcios. É bom lembrar que as pessoas, os cristãos, leem e esquecem que o Egito é na África, que esses africanos egípcios, pretos, retintos, vai ter escondido no seu palácio uma criança hebreia, que é Moisés, que é escondido pela filha de Faraó e que é criado como se filho dela fosse. Se um Moisés fosse um branquinho de olho azul, ele teria sido morto, porque a ordem de matar todas as crianças hebreias parte do palácio, parte do pai, né, de Ramsés, parte do pai dessa mulher que acolhe o Moisés. Então, o Moisés só foi bem acolhido e foi criado porque a alta patente do palácio entendeu que ele era um egípcio, ou seja, preto africano. Então, essa ideia, né, que a marca de Caim era os pretos e que os pretos foram amaldiçoados, não faz sentido nem na narrativa bíblica, né? Não faz sentido nem na história dos egípcios, na ideia bíblica. Eu nem ia citar esse assunto aqui, inclusive a gente deve gravar um vídeo posteriormente sobre ele, mas pensa na história de Jesus. Quando Jesus, criança, ele é escondido no Egito, quando seu pai e sua mãe vão fugir da opressão de Herodes, como que o Império Romano, como que os soldados romanos não conseguem achar Jesus no Egito? Lembrando que Roma, o Império Romano já dominava aquela região do Egito. Ou seja, Jesus era muito parecido com as pessoas daquela localidade. O próprio Cristo era negro. Então você fazer uma redação do texto para poder
dizer que o negro, a pele mais escura, tem algum tipo de maldição, você está falando que o próprio Jesus Cristo tem uma maldição. Se você lesse o texto da perspectiva racista, literalista, assim, que essa galera inventa, você estaria falando que o seu Deus lá é um Deus negro e mereceu sofrer, não faz sentido nenhum. Mas eu quero tratar de um paralelismo que eu vou fazer, eu quero trabalhar o conceito de Caim, porque a maldição de Caim ela é dada a ele por conta de um crime que ele cometeu. O crime de Caim foi matar o seu semelhante, o seu irmão. Então, eu gostaria de dizer que se a gente fosse fazer uma desonestidade dessa, a gente teria que fazer um pouquinho mais honesta. Caim, na verdade, os descendentes de Caim não são os negros, os descendentes de Caim são os europeus, que entraram na África, escravizaram aquele povo e mataram o seu semelhante. Então, se a gente pudesse falar de alguma maldição ou marca, quem tem essa marca ou essa maldição são os europeus. São os povos dominadores que escravizaram seus irmãos negros. Vocês são filhos de Caim. Vocês foram amaldiçoados. Mas como a gente não parte dessa leitura desonesta de maldição do texto de Caim, a gente gostaria de falar que não há na narrativa de Gênesis nenhuma maldição que envolva a questão étnica. Porque desde do princípio, desde a origem da Bíblia, o Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, à sua imago Dei. Então, ser imagem e semelhança de Deus contempla todas as etnias da Terra. O asiático, o negro, o branco. Então, racismo não cabe nesse texto. Justificar os processos de segregação e de opressão sofridos pela África não tem justificativa bíblica, não tem legitimidade bíblica e só se sustenta na história por conta de cristãos europeus que precisavam de justificar sua desumanidade na história para poder comercializar, para poder aumentar os seus países, para poder explorar os países com a justificativa religiosa. Porque se eu tenho um papa, se eu tenho uma entidade religiosa que me dá o aval para eu poder matar o tipo de ser humano, eu posso fazer o que eu quiser. O discurso teológico vai sustentar a minha prática, que o texto bíblico acabou de mostrar para a gente que é inadmissível. E por mais que seja impossível dizer que os europeus, que os norte-americanos, enfim, eles são descendentes de Caim, porque não são mesmo, apesar de não haver uma descendência genética, a gente não consegue livrar esse pessoal europeu escravagista das ações como as ações de Caim. Ou seja, como o Walter disse, da mão desses brancos europeus escravagistas corre o sangue que a terra clama. Então a pergunta que Deus faz a Caim é a pergunta que nós, pretos, latino-americanos, afro, que nós da Sul-América, que nós do Hemisfério Sul, ouvimos Deus fazer para esses homens brancos todos os dias. Aonde está o seu irmão? Né? E a terra, né, a nossa terra aqui, ela clama o sangue desses nossos irmãos e irmãs negros, pretos, ameríndios, né, que foram mortos pelos escravagistas. E vale a pena a gente entender que o tom da pele, que o fato de ser retinto, de ser preto, não faz o menor sentido para aquele povo que estava escrevendo, porque o tempo inteiro a Bíblia nos dá sinais de que o Antigo Testamento é todo preto, ele é todo negro. Nós aqui europeizamos os personagens do Antigo Testamento, mas a própria narrativa bíblica vai dizer que esse homem do Gênesis é o Adão, que é a terra vermelha, né? Então Deus criou da terra vermelha. O que se cria da terra vermelha, né, vem com esse tom avermelhado, com esse tom preto da terra vermelha, né, com esse tom marrom da terra. Então vai percebendo isso. E como eu disse, né, sobre essa história dos egípcios, que o Walter também reforça, todos esses personagens são recepcionados. Faz uma leitura. Quando Jacó e os seus filhos chegam ao Egito, eles são recepcionados porque eles não são diferentes, eles não são tidos como os estrangeiros. Por quê? Porque o tom de pele deles era parecido. E, para finalizar, eu gosto de lembrar muito disso, que a ideia do Oriente Médio, ela nasce a partir da construção do Canal de Suez. Até aquele momento, todo o Oriente Médio fazia parte de um continente que nós chamamos de África. Eu não vou dizer aqui, vou te dar uma oportunidade de você googlar aí e perceber quando foi que o Oriente Médio passou a se chamar Oriente Médio, porque foi outro dia na história. Então, no tempo de Jesus, no tempo bíblico,
Todas as histórias, todas, sem tirar nenhuma, as histórias da Bíblia, elas acontecem no continente africano, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso para desconstruir essa desonestidade, para desconstruir esse crime e esse pecado que se faz ao dizer que o tom da pele é uma maldição, ao dizer que os pretos são menos humanos ou humanos de outras categorias porque são mais retintos que uns ou que outros. É importante fazer essa citação que o Gibran fez do Oriente Médio versus África, porque quando a gente pensa no Oriente Médio hoje, eu até já discuti com vários amigos meus, tanto da faculdade quanto da teologia, eles vão reforçar essa ideia de que o Oriente Médio é diferente da África por conta das pessoas que estão lá hoje, que a gente vê. Essa influência árabe que a gente vê hoje e a influência europeia que a gente vê no Oriente Médio não existia há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. O Oriente Médio era negro. Então, esses muçulmanos que a gente vê com um tom de pele um pouco mais claro, eles vieram lá do leste. Esses europeus chegaram muito depois com o Império Romano. Então, nada é redação do texto bíblico, só há negros. Agora, gente, toda essa construção, toda essa ideia que a gente traz para você aqui, ela não nasceu do nada, né? Ela não foi por osmose. A gente vai aprendendo com as pessoas que estão um pouco mais à nossa frente da caminhada. E essa ideia da maldição, da marca de Caim, nós tivemos a oportunidade de ouvir o Marco Davi. Inclusive tem no nosso podcast uma entrevista que a gente fez com ele, o Marco Davi. E o Marco, ele tem um curso que é sobre a leitura da Bíblia afrocentrada, que eu aconselho a todo mundo que quer conhecer de fato essa ideia da fé cristã, a procurar essas ideias do Marco Davi. Inclusive, esse nosso vídeo nós estamos fazendo baseado nas informações que nós tivemos nesse curso. E é curioso, porque quando a gente fala de religiões de matriz africanas, a gente sempre pensa em outras religiões, e que são mesmo, mas elas talvez sejam mais brasileiras do que tudo, como, sei lá, o candomblé, como a Umbanda, que tem a sua matriz na África, sem dúvida alguma, mas algumas delas são inclusive religiões criadas no Brasil. Agora, já a fé cristã, ela não tem como fugir disso. Ela nasce no continente africano. Então, quando o judaísmo e o cristianismo é uma religião de matriz africana. O judaísmo e o cristianismo são africanos. Então, quando nós falamos de religiões de matriz africana, nós precisamos de enegrecer o judaísmo, enegrecer o cristianismo, que durante toda essa história aí tem sido embranquecido, né? Então vale a pena aqui o registro. Grande abraço aí, viu, camarada Marco? E nós vamos deixar aqui no link o curso do Marco Davi sobre a leitura da Bíblia afrocentrada. Se você quiser participar, uma indicação nossa, um curso excelente, um grande pesquisador brasileiro sobre as temáticas da africanidade. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!